finalizar, hoje a gente vai fechar com chave de ouro aqui no treinamento apronto da equipe do Tiradentes no jogo de sábado contra a equipe do Clube do Remo. É a estreia do Tiradentes na Copa Pará de Futebol Sub-17 masculino. Olha, é neste sábado, grande jogo, grande clássico do futebol de base. E falamos com ele, Lucivaldo, olha, o autêntico Lucivaldo, aquele mesmo que à beira do campo, ele é espalhafatoso, é meio estambanado, mas olha, só falta entrar em campo e às vezes ele até entra. Só falta chutar a bola dentro do campo. Lucivaldo, as suas credenciais. Sábado tem estreia. Como vem o Tiradentes para a partida? Então, a gente tem, depois dessa maratona, dessa saga que a federação fez a gente esperar, né? A gente está desde o começo do ano mesmo, que a gente vem treinando para essa Copa. E então os meninos estão ansiosos, a gente também não deixa de estar um pouco ansioso, porque são meninos novos, meninos que estão disputando a primeira vez seu campeonato, e o Tiradentes tem essa premissa de não buscar os atletas dos outros, a gente tenta formar os nossos atletas. E dentro desse padrão, a gente vai estar entrando com uma equipe relativamente muito nova. Tem meninos que ainda tem 15, vão fazer 16 esse ano, e a gente tem a gente vai ter que ter o cuidado para eles não ficarem com essa ansiedade e não atrapalhar isso na estreia. Lucivaldo, eu ia tocar justamente nesse ponto, eu conversando com alguns meninos, com alguns atletas do Tiradentes, essa mescla aí que vem a equipe do Tiradentes, no contexto geral, no profissional, tem atletas sub-20, no sub-20 tem atleta do 17, e agora o 17 tem atletas, inclusive, de sub-15, com 16 anos, essa mescla, no que mais ajuda a equipe do Tiradentes como um todo, nessa formação do atleta, não só como atleta, mas como cidadão também, já que você acabou de falar, um objetivo pessoal do clube, né? Formar os seus próprios atletas. Na ajuda que a gente pensa muito assim, o atleta novo, ele acaba sendo audacioso. Se tu vê os times brasileiros que têm lançado os atletas novos, o que eles têm de diferente? Parece que o atleta que já está formado, já tem essa formação profissional, ele fica às vezes um pouco acomodado. A gente vê isso no jogo do Brasil, quando aqueles atletas já têm nome. E geralmente esses meninos mais novos, eles tentam ousar. Então o que a gente ganha com o atleta um ano abaixo da idade da sua categoria, que eles querem mostrar? A gente só tem que fazer com que eles saibam a hora certa de atacar, a hora certa de defender, porque eles acabam com tanta ansiedade de jogar, que às vezes acaba atrapalhando com essa falta de maturidade deles. E o que a gente ganha com isso é a ousadia. O novo sempre é ousado, ele vai para cima, ele não é obediente. Isso às vezes ajuda, porque ele vai querer jogar muito mais do que os outros. É bem interessante essa observação, Lucivaldo, porque a gente vê os atletas que já têm uma certa idade, e você foi muito feliz na colocação, eles já são mais táticos, mais obedientes e deixam o seu próprio talento, às vezes encostado ali no banco, e não expõe o que ele aprendeu, o que ele sabe jogar realmente, já pela sua maturidade um pouco mais avançada. É uma lógica que acompanha hoje o futebol. Você vê aqui jogadores lançados pelo Flamengo, pelo Corinthians, por exemplo, os meninos voando aí no Palmeiras também, principalmente, voando. Lucivaldo, e qual que é a expectativa da equipe do Tiradentes, sua, por exemplo, já para o jogo de sábado, contra uma grande equipe de camisa, equipe forte, equipe acostumada a tais competições, inclusive nacionais, estrear na casa deles não será das tarefas mais fáceis, hein, Lucivaldo? Isso aí isso a gente tem trabalhado durante esses mais ou menos 2 meses por menino, a questão do peso da camisa, né? Apesar dos times terem esses times mais antigos do Brasil e centenários, eles têm esse peso da camisa, mas hoje o futebol mundial tem mostrado que o peso da camisa não tem dado muito certo para algumas nações. Hoje a gente vê uma Turquia que nunca jogou futebol na vida, consegue bater de frente com uma Alemanha. Um Marrocos que tenta dar-lhe numa Argentina. E assim vai. Então, eles têm a tradição? Tem a tradição. Mas hoje a gente leva em fator que antigamente as nações e os clubes, eles eram detentores
das questões táticas, das questões de campos bons, dos bons materiais. Com a questão da internet, da globalização, a gente consegue trabalhar melhor isso nos nossos jovens. Pesa, mas a gente consegue trabalhar com os bons profissionais. A gente tem acompanhado os nossos jovens com a questão psicológica em relação a isso. Então, nós esperamos, na verdade, a nossa comissão, que isso tenha um peso mínimo dentro do que é respeito. Respeito é tu respeitar a questão da tradição, mas não é para te ter medo de ninguém. Então, nós esperamos que seja um jogo bom. Um jogo bom, os nossos meninos estão preparados, a gente vai para jogar. Lucivaldo, eu notei aqui uma observação desses meninos mais jovens, a gente que está trabalhando com base, a gente está unificado aí nessa labuta diária com a base do futebol paraense. Como trabalhar a cabeça dos meninos que treinam diariamente, que já estão com vocês há algum tempo, como é que faz para na hora de escalar, e o atleta que tem na cabeça que ele acha que vai ser titular ou vai ganhar posição, acaba indo para o banco? Como trabalhar a cabeça desse menino de 15 anos, de 16 anos, que tem uma idade um pouco menor? Como será que ele assimila isso para que ele não enfraqueça o grupo psicologicamente e ele mesmo se fortaleça? A gente trabalha muito assim, ó. Nós do Tiradentes, hoje a gente trabalha, como nós temos atletas de 2, 3 anos, então há uma questão de uma evolução do atleta, um melhoramento dele. Então, a gente tem conversas diárias. Ontem mesmo eu estava conversando com um volante nosso, ele ainda tem 16 anos, ele começou com 15 aqui. E eu disse que a hora dele vai chegar. Então, ele tem que levantar a cabeça. Se ele não é titular, mas eu preciso dele na hora que ele for, se a gente precisar dele para entrar em campo. E ele está melhorando a cada dia. Então, esse atleta hoje, por exemplo, esse específico, esse que eu falei agora, ele está sendo preparado para o final do ano e do ano que vem, que ele vai ocupar a vaga do nosso atleta que vai estourar do sub-17 e vai por 20. Então, eles têm que entender que tem que ser uma coisa natural. E uma outra coisa, a gente sempre conversa com eles para eles olharem ao seu redor e ver se o futebol deles... Porque se eu perguntar para o pai dele, ele vai dizer que o melhor jogador é o filho dele. Claro. Mas ele tem que entender que o técnico e a comissão técnica, eles olham os números, olham... como ele se posiciona dentro de campo, como ele vai ter um bom desempenho. Então, isso é muito trabalhado. Como corre sem a bola. Isso tudinho a gente trabalha com eles diariamente. Ó, tem que ter mérito para estar lá. E a gente trabalha muito isso. E olha, Marcelo, a gente tem feito muito isso, literalmente. O nosso trabalho é diário. O Tiradentes tem um funcionamento, a gente trabalha de segunda a sexta. Então a gente tem um contato com os meninos para trabalhar essa questão também do psicológico deles em relação a quem vai jogar e quem não vai jogar. Na verdade, o time está jogando. A gente é uma equipe só. E para finalizar, Lucivaldo, qual a expectativa, como é que vem, na verdade, o Tiradentes para a competição num todo? Uma competição longa, são 10 rodadas na primeira fase, tem 8 rodadas na segunda fase para quem classifica, tem as semifinais e a final. Como vem o Tiradentes hoje, às vésperas, pronto? Como vem para essa competição num contexto geral? Marcelo, a gente sempre trabalhou muito e sempre chegar numa final. Então, nossa perspectiva, pelo que a gente tem visto e pelo que eu já vi de alguns amistosos e de alguns bate-bolas com os outros times, a gente acredita que a gente deva continuar no mínimo até uma semifinal. Então, nossa perspectiva é sempre boa. E a gente tem um time competitivo. Hoje eu posso dizer, é um time jovem, mas é um time que tem trabalhado desde o começo do ano com o objetivo de chegar a uma final. A gente sabe que campeonato, o treino é uma coisa, o amistoso é uma coisa e campeonato é outra. Então a gente acredita, pelo trabalho que a gente tem desenvolvido, pelo bom trabalho que a gente tem desenvolvido, que a gente vai fazer novamente uma boa competição. Beleza, a gente falou aqui com o Lucivaldo, treinador da equipe do Tiradentes, que estreia neste sábado, às 9h30, lá no CT do Clube do Remo, em Outeiro. A gente se vê lá. Você vê esse jogo ao vivo e direto da TV Marcelinho da VP. Obrigado, Lucivaldo. Tamo junto. Tamo junto. Beleza? E a gente vai encerrando por aqui, né, as nossas entrevistas, a nossa participação aqui, a nossa cobertura no treino a pronto do time do Tiradentes, beleza?
Tchau, galera. Vou ficando por aqui. Um abraço. Fui!